o do primeiro culto. Que legal, é tão bom nós estarmos juntos. Não é bom estar com essa pessoa do seu lado? Não é bom estar com ela? É ótimo, é ótimo. E existem muitas comparações que nós encontramos no Novo Testamento em relação à igreja. Tem uma que eu gosto muito, é que o apóstolo Paulo faz quando escreve no livro de Corinto, também no livro de Efésios, compara a igreja a um corpo. Porque, na verdade, um corpo, ele é formado por diferentes membros. E assim também a igreja não é formada por pessoas diferentes. Graças a Deus. Imagine se todos nós fôssemos iguais. Seria uma catástrofe, não é? Mas a grande questão é que os membros de um corpo, apesar de serem diferentes, eles precisam trabalhar juntos para o bem do corpo. E quando nós olhamos nas Escrituras, tem um salmo que fala sobre unidade, e é um salmo de peregrinação. Você precisa entender que os salmos, eles eram cantados. Por isso que às vezes você encontra no cabeçalho do salmo os instrumentos de tantas cordas para cantar com saltério. Tem instruções em relação à musicalidade. E os salmos de peregrinação, na verdade, eles eram ali quando o povo ia em direção a Jerusalém. Porque o povo judeu, eles ainda têm algumas tradições. E era comum sair dos lugares que eles se encontravam, e algumas vezes por ano, algumas festividades do ano, como a Páscoa, por exemplo. A Páscoa era uma festividade típica. Eles saíam de onde estavam e iam a Jerusalém. E ali em Jerusalém eles iam para adorar o Senhor. E um desses salmos que fala muito a respeito de unidade é o Salmo 133, que eu já, inclusive, citei esse salmo algumas vezes, mas é um salmo muito rico, apesar de ter só 3 versículos. É um salmo extremamente interessante. Ele diz assim, Salmo 133, dos versos 1 ao 3, só tem esses 3 versículos. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esse salmo tão pequeno, tão singelo, ele fala de uma necessidade. Uma necessidade que nós temos em todos os lugares: unidade. Aqui em especial fala da unidade dos irmãos. A unidade dos irmãos. É disso que nós vamos conversar nesse domingo à noite. O primeiro ponto que ele aborda logo nesse versículo 1, eu vou tirar um tópico para cada versículo. Logo no verso 1 ele diz: é maravilhoso quando os irmãos estão em união. E esse é o primeiro ponto. É maravilhoso quando os irmãos estão em união. Você já viu uma família dividida? É horrível. Você já viu as pessoas de um ambiente de trabalho dividida? Você já viu ali amigos divididos? É exatamente disso que o Salmo está falando. Onde há desunião, é horrível. Você já viu grupos divididos? Não é legal. Pelo contrário, é horrível.
Da mesma forma, é horrível quando se vê a igreja de Deus dividida, pessoas brigadas uma com as outras. E é horrível porque, na verdade, antes de qualquer coisa, o que nos credencia como igreja de Cristo é a nossa unidade. Porque Jesus falou que as pessoas conheceriam que nós somos discípulos de Cristo pelo amor de umas para com as outras. O amor que nós vamos ter uns para com os outros. E onde há divisão, não há amor. Onde há diferença ou indiferença, melhor dizendo, não há amor. E por isso que o texto fala, é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É maravilhoso. E quando você chega num ambiente que não tem união, você percebe o clima? Aquele clima chato, não é? No ambiente, alguma coisa não está casando, não está batendo. E nós temos que entender o seguinte, olha, na vida, um grande detalhe da vida é nós aprendermos a convivermos com diferentes tipos de pessoas. E nós vamos ter, olha, você vai ter no seu convívio pessoas tão agradáveis, que para você não é nem um pouquinho pesado, todos os dias conversar com ela, tomar um cafezinho com ela. Eu lembro quando eu morava na cidade de Curitiba, nós tínhamos uma amizade tão agradável com o pastor Bob e a Charlene, que eu morava num canto distante da igreja, e a casa deles ficava bem na passagem entre a minha casa e a igreja. Mas era tão agradável a nossa amizade ali, que todas as vezes a casa dele era um ponto de parada, e todo dia eu ia para a igreja, nem que fosse para nós tomarmos um cafezinho. Mas o café lá era na xícara, aquela xícara grandona, aquela cafezinho, era cafezão, né? Aquela xícara grandona, aí ele colocava um pouco de leite, e aí a gente sentava, tinha um balanço, aí naquele período de frio, aí que o sol, né? Ele dava o sol, aí aquele frio, você procurava sol, é que nem lagarto, né? Procura sol para esquentar. A gente ia para o balanço que tinha na parte de trás da casa deles, e era meia hora tomando cafezinho, conversando, porque era agradável. Olha, vai ter pessoas assim na sua vida. Vai ter pessoas assim. Vai ter pessoas que você não se esforça para estar junto. É natural. Só em você ver dá vontade de sorrir. Tem alguém perto de você assim? Dê uma olhadinha aí. Só em ver dá vontade de sorrir, de tão agradável que é a pessoa. É. Só em você lembrar você já fica alegre, não é? De tão agradável que é. Mas também vão ter pessoas difíceis. Eu lembro, há 20 anos atrás, eu liderava um grupo de oração e tinha um cara no meu grupo que eu dizia o seguinte para ele: cara, tu é o esmeril de Deus na minha vida, porque tu é chato, meu irmão. E você tem que entender que vai ter pessoas que são chatas no seu convívio. Nós não podemos ser, o problema é que nós somos seletivos, só queremos as bênçãos, maldição não, só bênção. Não, meu irmão. Você tem que aprender a conviver com pessoas difíceis, e vão vir pessoas difíceis. Dê uma olhadinha, se não está do seu lado a pessoa difícil. Dê uma olhadinha aí ao seu redor no seu grupo, olha só no seu grupo. Talvez essa pessoa difícil esteja aí, não é? Diga assim: meu irmão, tu é difícil, mas eu te amo. Diga: tu é difícil, mas eu te amo. E eu confesso para você
que no fundo do meu coração, eu decidi que eu ia amar aquele irmão. Porque nós temos que entender que amor é uma decisão. O que nos diferencia de Cristo se nós estendermos amor, se nós amarmos aqueles que são fáceis e agradáveis? Não, sabe quando é que é amor? Quando você leva e convida para sua casa aquela pessoa que é chata. De tudo fica ali, não gosto. Tá doce esse café. Tá amargo. Tem gente que reclama de tudo. Você conhece alguém que reclama de tudo, que é chato, enjoado? Só em olhar para a cara já dá nojo. Pois é esse que Deus quer que você ame. É esse. Nós temos que parar de sermos pessoas seletivas. E nós temos que abrir os nossos corações para diferentes pessoas. Às vezes Deus manda lá no nosso grupo, para o nosso convívio mais próximo, pessoas desagradáveis, pessoas mais difíceis, pessoas chatas, que Ele quer testar o quanto você está disposto a amar. É aí que nós vemos o quanto nós amamos. E o que é legal, que apesar de diferença, olha, nós somos diferentes, somos. Imagina se todo mundo fosse igual, não é? Somos diferentes fisicamente. Uns são baixos, outros são altos, uns são magrinhos, outros são gordos, um já não tem mais cabelo, outro é cabeludo. Nós somos diferentes quanto a nossos gostos. Tem gente que ama, acredita que tem homem que gosta de filme romântico? Quantos homens gostam de filme romântico? Quantos homens? Olha aí, olha só. Não é só mulher não, é homem também, tá vendo? Quantos homens gostam de filme de guerra? De guerra. Olha os violentos, ó. Só olha violento, ó. É gosto, né? E é interessante que até os nossos talentos, as nossas aptidões são diferentes. Uns são mais adestrados na questão de um ensino, outros são mais na questão de trabalhos manuais, outros gostam de trabalhar com construção. Tem gente que pega um fio e monta ali, você olha ali, tudo teia de aranha, não é? Você não entende nada, aí a pessoa pega, organiza, fica perfeito. São aptidões. Mas Deus, Ele nos dá essas diferenças para fazer com que sejamos mais fortes. Porque nós temos um ponto em comum: Jesus Cristo. A palavra de Deus, os ensinos de Jesus. Esse é o ponto em comum que nós temos. Esse é o ponto de congruência. O ponto de congruência é aquele onde as diferentes retas passam pelo mesmo ponto. Nós podemos ter gostos diferentes. Quer ver? Temos palmeirense aqui? Segura o porco, meu irmão. Tem corintiano? Tem alguém que torce pro Remo? Só um. Tem alguém que torce pro Papão da Curuzu? Rapaz, esconde a carteira, irmão. Paysandu. Tem algum vascaíno aí? Vamos todos cantar de coração. Tem algum corintiano? Salve o Corinthians. Tem algum flamenguista? Uma vez Flamengo, Abrindo o sempre presídio. Flamengo sempre eu hei de ser. Você está vendo que nós somos pessoas diferentes? Mas nós temos algo em comum.
nós temos algo em comum. Jesus Cristo reinando em nossas vidas. Quando nós temos algo em comum, sabe, nós não temos que ter espaço para picuinhas, para discussãozinha. Não, porque nós temos Jesus como referência de vida. É maravilhoso quando os irmãos estão em união. É tão legal quando há unidade. Quando há unidade no grupo, é tão bom quando você se enche de alegria. Opa, hoje nós vamos lá para o nosso grupo de oração. Hoje tem grupo de amizade. Hoje tem nosso encontro lá com o grupo das mulheres. Que legal, isso é maravilhoso. Agora quando você chega assim, ai meu Deus, de novo para o grupo. Ai, não aguento mais ver aquela irmã chata. Aquele menino bagunceiro, parece o capeta encarnado. Aquele irmão, quando acaba, quer levar tudo para casa. Não é bom, é o contrário, não é? Que legal! E muita coisa tem a ver com a nossa atitude. Sabe que nós somos os que mais criamos empecilho e fazemos com que as coisas se tornem difíceis. Tudo é questão de atitude, de como nós encaramos as circunstâncias da vida. Se você encara o seu trabalho com peso, pesado será o seu trabalho. Se você encara o seu grupo como um peso, pesado será ir ao seu grupo. Se colocar alegria no coração. Hoje eu tenho um encontro no meu grupo. Hoje vai ser legal, vai ser aqui em casa. O problema é que nós somos muito preocupados com coisas, sabe? Pessoas são mais importantes. E ficamos pensando, se eu chamar aqui para cá vai bagunçar tudo, meu irmão. Não tem preço os momentos que nós estamos em comunhão uns com os outros. É maravilhoso quando os irmãos estão em união. Segundo ponto a respeito da unidade dos irmãos. Primeiro, é maravilhoso quando os irmãos estão em união. Segundo, porque a unidade nos consagra a nossa missão. A unidade nos consagra a nossa missão. Você tem que entender a analogia que o salmista faz. Ele faz uma comparação muito interessante, que você precisa entender, para você ver a profundidade disso aqui que ele quer nos falar. Ele diz, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Aqui, ele está falando da consagração de Arão ao sacerdócio. E essa é a analogia que é feita. Assim como aquele óleo consagrou Arão para o sacerdócio que foi passado para os seus filhos, da mesma forma, a unidade, a nossa união, nós estarmos juntos nos consagra para cumprir a nossa missão. E qual é a missão da igreja? Levar a palavra de Jesus aos que precisam. Não precisa você sair daqui para outra cidade. Não precisa você mudar de estado, de país. Não, é no seu vizinho, é na sua empresa, é na sua faculdade, é na sua escola, é na sua família. Aonde nós estivermos, existem pessoas carentes de Jesus. Na viagem que eu fiz semana passada, eu passei 2 horas dentro de um carro, numa Kombi com motorista. Vocês sabem que no momento em que nós estamos, tem um assunto que predomina as conversas. Qual é o assunto? Política. Mas eu não me senti confortável enquanto não falei de Jesus para aquela vida. Porque é por isso que nós estamos aqui.
Nós conversamos sobre política, ele tinha um monte de dúvidas na cabeça dele, e eu dei para ele um monte de informação importante, esclareceu, mas eu não me senti confortável enquanto eu não falasse de Jesus para aquela vida. E eu descobri que é um homem que quando adolescente frequentou a igreja, uma igreja batista, na cidade do Nordeste que ele morava, e que hoje está afastado, e Deus já está colocando o desejo no coração para ele voltar. 6 filhos, uma esposa, que precisam de Jesus. Eu disse, é você que tem que começar por você, para levá-los para Cristo. A nossa missão é ganharmos almas. A missão número 1 da igreja, muito importante você entender. Eu estava trocando ideia com um irmão recentemente, e ele me falando de um desejo que tinha no coração, né? E até conversando com pessoas de uma outra igreja, o desejo do coração de levar assistência a comunidades ribeirinhas. Aí eu disse assim, é muito legal, é muito bonito, mas é em vão se não for acompanhado da palavra transformadora de Jesus. Porque mais do que o de um médico, mais do que uma cesta básica, o que as pessoas precisam é de Jesus Cristo em suas vidas. É Ele que transforma. É Ele que modifica, é Ele que quebra os paradigmas da cultura, é Ele que faz com que a vida seja completamente o antes e o depois dele começar em nossas vidas. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, nós vamos ter a consagração necessária para nós alcançarmos a missão que Deus tem para nossas vidas, a missão que Deus tem para a nossa igreja. E eu tomei uma decisão no meu coração e eu faço questão de compartilhar com vocês. Nós vamos aproveitar mais a liberdade que temos de pregar. Tem muitos lugares carentes da palavra de Deus, tem muitos lugares carentes desses momentos aqui, olha, tem muitos lugares que acham que igreja é pedir dinheiro, é extorquir as pessoas, que igreja é ficar caindo pelo chão. Nós temos que levar o evangelho genuíno para muitos lugares que precisam. Eu já estou orando pelo primeiro casal de missionários da nossa igreja. Vê se está do seu lado, vê se não está do seu lado, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí, vê se não está do seu lado, vê se não está aí. Do seu lado essa pessoa. A unidade nos consagra a nossa missão. Terceiro e último ponto. Então vamos lá, primeiro, é maravilhoso quando os irmãos estão em união. Segundo, porque a unidade nos consagra a nossa missão. E terceiro, porque através da unidade, vemos as bênçãos de Deus. Preste bem atenção para esse versículo 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor consegue a bênção da vida para sempre. Vou explicar uma coisa para você que você não sabe, para você entender esse texto aqui. O Monte Hermon está localizado ao norte de Israel. O cume do Monte Hermon quase sempre é branco, de gelo, porque ele se encontra a 2.760 metros de altitude. É interessante que pela manhã esse monte é coberto por um orvalho, e o vento leva esse orvalho para outras regiões de Israel. Seria indiferente se aquela região não fosse tão seca, desértica.
Aquele orvalho levado pelo vento do Monte Hermon é que traz vida, é que rega as plantações, é que traz umidade a uma terra seca. E olha que interessante. Ele fala aqui de 2 montes importantes. O orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. A cidade de Jerusalém, ela fica entre montes. E aqui está no plural, porque eu acredito que faz uma referência aos montes que ficam ao redor de Jerusalém. E a própria cidade de Jerusalém, o templo, está construído, ou foi construído, hoje está destruído, mas foi construído sobre um monte, chamado Monte Sião. Aqui é a questão do lugar espiritual. A analogia é essa: Deus derrama suas bênçãos de Deus, do Monte Hermon, a congregação em Jerusalém. Quando nós estamos unidos, as bênçãos de Deus vêm de Deus sobre a igreja de Jesus Cristo. Essa é a analogia que o texto faz. Nós queremos tanto as bênçãos de Deus, mas deixa eu dizer para você uma coisa muito importante: você não terá as bênçãos de Deus se você não estiver bem com seu irmão. Você não terá as bênçãos de Deus se haver uma divisão no seu coração. Você não terá as bênçãos de Deus se você não estiver batendo legal, encaixado com seu irmão. É isso que o texto está nos ensinando. Como igreja, nós veremos as bênçãos de Deus se nós estivermos unidos uns com os outros. Unidade. Nós não podemos deixar com que as pequenas diferenças, os pequenos probleminhas, porque somos seres humanos, você vai ter, é normal, normal. Você não pode deixar com que esses pequenos probleminhas causem grandes divisões. Não, meu irmão. Aprenda a ceder. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a perdoar. O perdão é uma palavra mágica. Quando você me diz assim, me perdoa, parece que passa um bálsamo no coração. Mas tem gente que tem uma dificuldade de pedir perdão. Pergunte do seu irmão: você sabe que você pede perdão com facilidade? Pergunte: você pede perdão com facilidade? Você pede perdão com facilidade? Então, para mostrar que estamos unidos, segura na mão do seu irmão que está no seu grupo com você. Segura na mão dele. Pode segurar. Se for possível, você fecha o círculo. Se não der, não fecha. Mas se for possível, fecha o círculo. Segura na mão do seu irmão. Nós vamos fazer uma oração. E depois da oração a gente vai comer. Agora você gostou, não é? Vamos lá juntos orarmos por esse momento, pela refeição que vem a seguir. Pai, te damos graças, porque só estamos aqui essa noite, porque Jesus naquela cruz morreu no nosso lugar. E ali Ele clamou a Ti, pedindo que nós fôssemos uns com os outros, estivéssemos unidos um com o outro, assim como o Teu Filho Jesus, ó Deus, está unido contigo. Que nada atrapalhe a unidade desse corpo, dessa igreja, desses irmãos, desses grupos. Que o Senhor dê maturidade, sobriedade para que essa unidade permaneça. E que juntos, unidos, possamos cumprir a missão que o Senhor tem direcionado a esta igreja. Coloque em nossos corações a Tua vontade, ó Deus. Queremos Te honrar. Abençoe. Guarde-nos. Abençoe essa refeição que vamos compartilhar agora. Que o Senhor tome de conta. Abençoe aqueles nossos irmãos que estão sofrendo perseguições na Nicarágua. Abençoe aqueles irmãos que estão sofrendo perseguições em outros lugares do mundo por causa da Tua palavra. Que eles tenham pão, tenham o que comer, assim como o corvo levou o alimento a Elias quando fugia de Jezabel, da mesma forma que o Senhor providencia o pão de cada dia. Que não seja só nos nossos lares, que esteja também nos lares de todos aqueles que necessitam
dos teus filhos. Abençoe-nos. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Agora, está feliz que você vai comer? O sorteio, o concurso, o primeiro colocado vai ter um cacho de banana. Tem 3 prêmios, terceiro, segundo, primeiro colocado. Você pode comer, quem estiver concorrendo, nós vamos levar um pratinho para você trazer aqui para a gente com a sua receita. E quem está em casa acompanhando, que Deus abençoe.